habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça. E acho que nós temos aqui na Câmara dos Deputados, no Senado da República, no Congresso Nacional, que perguntar a nós mesmos, se for o caso, perguntar ao Supremo Tribunal Federal se pode ter CPI ou se não pode ter CPI. Se pode ter CPI, como está na Constituição, então nós temos o direito de fazer essas investigações, convocar as pessoas para virem aqui, para dar os seus depoimentos que julgamos importantes. Se não pode ter CPI, se a regra constitucional foi mudada e não pode ter CPI, então não faz mais CPI e acaba a CPI. Tudo bem também, é um caminho a ser seguido. Agora, o que não é razoável é nós estarmos aqui fazendo esse papel. Senadores e deputados se reúnem, eleitos pelo povo brasileiro, não tem ninguém aqui que chegou aqui por mandato biônico, todo mundo que está aqui tem voto, chegou aqui porque teve o voto popular, se elegem, chegam ao Nacional, constituem uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma investigação na forma que está na Constituição. Essa Constituição tem poderes objetivos, claros, definidos no corpo da Constituição, e um ministro, com a decisão monocrática, acima de tudo e de todos, simplesmente obstaculariza o trabalho dessa CPI, impede o trabalho da CPI. Então, semana passada, tínhamos um requerimento, tínhamos uma convocação. O depoente não veio porque o ministro deu uma liminar. Hoje, outra liminar fazendo com que um depoente não venha. Então, é de se perguntar, pode ter CPI ou não pode ter CPI? Há um remédio jurídico, uma ação direta de preceito fundamental, a DPF, que é justamente a forma que se questiona ao Supremo Tribunal Federal da possibilidade ou não de cumprimento de um preceito fundamental. Essa é um instrumento jurídico previsto também na Constituição. Eu vou conversar com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, porque a DPF só pode ser suscitada ou pela mesa da Câmara, ou pela mesa do Senado, ou pelo presidente da República. Tem lá, a CPI em si não pode entrar com a DPF. Mas não é só para o caso dessa CPI. É para todas as que vão acontecer em outros momentos no âmbito do Congresso Nacional, seja da Câmara dos Deputados, seja no âmbito do Senado. Mas é preciso que se faça um questionamento objetivo ao Supremo Tribunal Federal, porque a DPF, depois que ela é decidida, ela tem efeito vinculante. E aí, ministro nenhum pode ir contra a DPF. Então, é o remédio que eu vejo. Infelizmente, o presidente Rodrigo Pacheco está nos Estados Unidos. Eu ontem falei com ele, mas confesso que não tratei desse assunto porque ainda não tinha aventado essa possibilidade. Entretanto, eu entendo que é urgente que o Congresso Nacional tome uma decisão de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de preceito fundamental para que o Supremo se manifeste claramente se pode ter CPI ou se não pode ter CPI. Eu aceito as duas coisas, só não dá para a gente brincar de fazer CPI. Isso aqui não dá. A gente está aqui hoje, convoca um depoente, vem todo mundo para cá e tal, e não tem porque houve uma liminar favorecendo ao investigado, ou a testemunha. Isso aí é inaceitável. Então eu espero realmente que possamos ter uma mudança nessa situação. Eu pedi audiência aos dois ministros, na condição de presidente da CPMI, para pedir a eles que pelo menos, encaminhem para o plenário a decisão deles, submeta a decisão plenária. Porque o pior dos mundos ainda é dar uma decisão que é sabidamente minoritária no Supremo e reter o processo na sua mão, fazendo da sua decisão monocrática algo definitivo. Portanto, é o que nos resta. Presidente, os senhores sabem dizer se isso são decisões inéditas do Supremo? Isso aconteceu em outras CPMIs? Eu não sei. As informações que eu tive aqui da Secretaria da Mesa é que não. Mas, independente disso, nós sabemos que se teve no passado também estava errado. É lógico, tudo na vida tem bom senso. A democracia, os americanos falam muito disso, tem que ter o fair play. Ninguém pode abusar de um poder que tem.
Imagina, um deputado pode fazer obstrução, mas é razoável que alguém chegue aqui e faça obstrução a reunião inteira. Eu sou o presidente, eu posso fazer a pauta, mas é razoável que eu faça a mesma pauta todo santo dia? Claro que não. Então, dentro do jogo democrático, você tem poderes que têm que ser autolimitados por aquele que o exerce. Isso é pleno da democracia, de uma democracia evoluída. Não é razoável que a gente veja o que está acontecendo em relação ao mando monocrático de um magistrado se sobrepor a uma decisão colegiada. Não é razoável. Uma das alegações é de que a CPI convoca os depoentes como testemunha enquanto eles são formalmente investigados. É uma das alegações da defesa que tem sido acatada pelo ministro. Pode-se rever isso? Olha, existe um preceito consagrado na jurisprudência brasileira e aqui na CPI também, de que ninguém é obrigado a falar sobre aquilo que pode incriminá-lo, independente dele estar aqui na condição de investigado ou de testemunha. A titularidade com que o cidadão vem, seja investigado ou testemunha na CPMI, se ele tem a seu favor o direito de se calar diante daquilo que eventualmente possa lhe trazer algum tipo de incriminação, isso já é o suficiente para dizer que não tem nenhum prejuízo a pessoa vir, nenhum prejuízo. O que existe é uma deliberada decisão de se sobrepor à CPMI. É isso que está acontecendo. E hoje qual vai ser o trabalho? Eu vou debater essa situação com os colegas, vou colocar a posição da mesa. Já solicitei a audiência aos dois ministros, espero que eles tenham pelo menos a possibilidade de nos receber e, naturalmente, definir qual vai ser o andamento daqui para frente. A Advocacia do Senado já recorreu nos dois casos e não tem tido... Se só não resolve, porque o recurso requer que seja mandado para a pauta. Então, é outra coisa que não tem sentido, meu Deus. Será que é razoável que alguém possa dar uma decisão monocrática? Essa decisão monocrática, ela é sabidamente provisória, mas no caso nós temos uma provisoriedade que liquida a nossa pretensão. Porque a CPI vai terminar no dia 12 de outubro, se o ministro não leva a sua decisão monocrática para ser submetida ao plenário até o dia 12 de outubro, 17 de outubro, então não tem recurso para a gente. A decisão não tem recurso, não tem nem para onde você recorrer. A chance de prorrogar, então, a CPI, já que essas decisões estão inviabilizando os trabalhos da CPI? Não se cogita. Vai prorrogar para quê? Para continuar você ter negativas dessa natureza? Eu penso que a questão... eu penso que o que nós temos que ver nesse momento, se vale a pena ter CPI. Se uma CPI tão desrespeitada merece continuar. Desrespeitada por ordens monocráticas de determinados juízes. Presidente, qual é o argumento que o senhor deu de que não se pode brincar de fazer CPI em relação à decisão do ministro André Mendonça? O senhor acha que ele, por exemplo, está brincando com a CPI ao tomar esse tipo de decisão? Nós estamos brincando de fazer CPI, porque se nós não temos poderes para convocar alguém para vir depor na CPI, nós, deputados e senadores, estamos brincando de fazer CPI. É isso. O que a CPI faz agora? Não sei, é o que eu já falei aqui.